Há poucas semanas eu gravei um vídeo respondendo a seguinte pergunta: por que que na legenda não aparece escrito a mesma coisa que disse o falante ou narrador no vídeo original? Se você não viu o vídeo, olha no canal aí, se eu não me engano, é o primeiro vídeo que eu postei. Hoje eu vou responder uma pergunta parecida, falar de um problema, mais ou menos o mesmo assunto. Por que que algumas vezes você está assistindo algum vídeo no YouTube, ou algum episódio de série legendado por fãs, ou algum documentário, qualquer coisa, você percebe que a legenda tem algumas coisas estranhas. Ela está ali presente em português, você pode até gostar dela, gostar muito mais ainda do conteúdo, mas você vai perceber que ela tem, por exemplo, alguns anglicismos, a estrutura fica parecida com o inglês. Eu estou usando inglês como exemplo aqui, mas você aplica o ensinamento geral, tradutório, à realidade que você trabalha, com a língua que você mexe, tá? Como o inglês é que eu mais mexo ultimamente, eu estou usando como exemplo. Então, alguns anglicismos, a estrutura sintática lembra do inglês, como se fosse trocada a palavra inglês pela palavra português. Às vezes alguns falsos cognatos, palavra que parece que é, mas não é. Isso acontece muito também com o espanhol. Enfim, fica com aquela cara de tradutez. Você bate o olho naquele texto, você sabe, isso tem a cara de tradutor. Isso foi inevitavelmente traduzido. Esse é o problema, certo? Primeira coisa, eu preciso mencionar aqui, não vou aprofundar no assunto, mas há muita discussão acadêmica, teorização, isso, aquilo, sobre isso e sobre o fato de, hipoteticamente, eu creio que sim, existir um dialeto, vamos dizer assim, uma terceira língua que seja usada pelos tradutores de determinado par linguístico. Então, se eu traduzo entre inglês e português, inevitavelmente eu vou escrever esse meu produto final nesse tal tradutez. Tradutez é o nome que alguns teóricos dão e eu vou usar aqui nesse vídeo. Mas assim, não tome isso como uma verdade pura e absoluta, indiscutível do mundo teórico da tradução. Porque tem gente que fala X, tem quem fala Y, tem quem discorda só por discordar, tem gente que acrescenta discussão. Eu só leio livros, estudo, compilo algumas coisas aqui e vou aprendendo aqui, ensinando algumas coisas no canal. Isso é o que eu faço. Então é o seguinte, por que? A questão do vídeo é essa, por que que tem o tradutez? Então vamos lá, primeiro motivo, o tradutor não conhece as frases, expressões idiomáticas da língua da qual ele traduz e tampouco conhece as combinações consagradas. O que são isso? Vou te dar exemplo, ó. Primeiro exemplo de frases idiomáticas. Neste caso aqui que vou mostrar, são expressões idiomáticas, uma subcategoria. Veja esse exemplo aí desse episódio de Monty Python, um dos meus seriados favoritos. Enfim, o John Cleese aí, que é o personagem altão, ele comprou um papagaio numa loja, chegou em casa, descobriu que o papagaio estava morto dentro da gaiola e ele volta para trocar. Então esse trecho aqui é ele argumentando que o papagaio está muito morto, está morto demais e ele precisa de um papagaio vivo, papagaio bom, ou dinheiro de volta. Então isso é ele usando várias expressões idiomáticas para dizer a mesma coisa, o papagaio está morto. Veja aí. Pois bem, não é muito difícil entender o que é uma expressão idiomática, né? Então não vou me deter muito no assunto. Você viu aí que ele usa várias expressões idiomáticas para dizer que o papagaio está morto, e elas têm níveis diferentes de transparência. Em algumas fica claro que ele está se referindo à morte, e outras nem tanto, né? Mas algumas ali que nem eu conhecia, nunca ouvi falar, nem em inglês. Mas eu fui pegando, até porque eu já sabia que era uma piada, sabia o que ele estava falando, eu fui aprendendo expressões ali. Então eu mesmo não sabia todas. And now for something completely different. Partindo para a segunda parte, tem um mosquito voando aqui, mano, flutuando. A segunda parte desse primeiro argumento, o tradutor não conhece as combinações que são consagradas naquela língua. Então tem palavras que, pelo uso do povão, pelo histórico literário, pelos registros jornalísticos e na cultura popular também, aquelas palavras elas costumam se combinar de maneira que fica estranho se você não combiná-las. Vamos dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, redondamente enganado. Veja bem, eu posso falar assim pro meu amigo: cara, eu conheci a sua prima, ela é muito linda, cara, ela é muito linda, muito linda. Normal, você não é uma estranheza, isso não seria tradutez numa legenda. Aí eu posso falar pra ele: cara, você falou uma coisa aí, sinto muito, você tá muito enganado. Muito linda, comum, muito enganado, comum. Eu poderia falar por outro lado: cara, você está redondamente enganado. Beleza, também tá certo, você não estranha. E se eu falo: cara, conheci sua prima, ela é redondamente linda? Além de dar uma conotação diferente do que eu queria dar,
né? Ele pode entender que eu a chamei de gorda, ela também. E essa combinação, ela não é comum. Você disse que alguém está redondamente enganado, mas você não disse que alguém está redondamente cheiroso ou que uma mulher é redondamente linda. Não se diz. Isso é uma combinação consagrada, entendeu? Então outros exemplos agora, não vou nem explicar muito, ó. Canguru perneta, óbvio ululante, anta patagônica, cama, mesa e banho. Se eu falo pra você, sair de casa, vou aproveitar o dia para passar numa loja de mesa, cama e banho, você vai entender o que eu tô falando. Não quer comprar lençol, roupa de cama, pano de prato, pano de mesa, mas você vai ver uma coisa estranha. Você sabe que é cama, mesa e banho, que mesa, cama e banho, banho, cama e mesa, e mesa, banho e cama ficam estranho, porque não é a ordem convencional dessas palavras, por mais que sejam as mesmas. Se eu coloco isso numa legenda, ou um tradutor americano traduz algo para o português e coloca isso na legenda na ordem errada, você vai perceber. Você vai ver, isso está certo gramaticalmente, mas não é o jeito que a gente diz. A chave é essa. Se você aprender somente essa lição nesse vídeo, eu já ganhei aqui o meu tempo, entendeu? Tudo que eu disse aqui se refere ao jeito de dizer, o que dizer, como dizer e quando dizer.